Agora eles sabem, né? Aliás, o mundo inteiro vai ficar sabendo também após o relatório que será produzido. E uma boa amostra disso foi a reunião de hoje da Comissão de Direitos Humanos da OEA, basicamente a equipe responsável pela questão da liberdade de expressão, né? E censura ao redor do mundo, que reuniu hoje com os parlamentares brasileiros. Um grupo de parlamentares, mais de uma dezena de parlamentares, compareceu ali e expôs de forma bem contundente e até objetiva tudo o que está acontecendo no Brasil. Você vai acompanhar aqui, inclusive, a nossa análise, e vou trazer muito material aqui, a fala do Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia. Olha, uma boa apresentação ali feita pelo senador Magno Malta. Cola aí, se você chegou até aqui, cola aí que você vai gostar. Eu só vou pedir para vocês, esse é o seu amigo Moisés, dá like, se inscreve e compartilha, né? Já a partir de agora, porque a gente vai passar direto para o tema, né? Bom, como vocês estão vendo aí na capa, eu citei inclusive os personagens, mas outros deputados também compareceram, Bia Kicis, Carla Zambelli, enfim, a turma toda estava por lá, senador Girão também, entre outros, né? Vou esquecer de algum aqui, Jordi, mas acredito que os vídeos coletados aqui vão refletir, por isso separei essa turma para essa nossa capa. Tem também uma curiosidade, por isso está ali o deputado Eduardo Bolsonaro. No exato momento que a Comissão, né, de Direitos Humanos da OEA está no Brasil, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal. Dá uma olhada, por coisas que ele falou na tribuna da Câmara Federal. Olha só como a coisa é complicada, né? Bom, vamos começar aqui pelo começo, está aqui a matéria nossa, já consta aqui, né, do nosso clube de membros, aqui na nossa área de membros, mas estou trazendo aqui também na nossa área aberta aqui para você conhecer, e a missão da OEA, presidida ali, né, pelo relator, que é o Pedro Vaca, esteve primeiro no STF, isso causou muita estranheza de muita gente, a gente vai explicar isso aqui também, o porquê que isso aconteceu dessa forma, e depois, no segundo momento, no dia de hoje, esteve com os nossos parlamentares, basicamente a turma da direita, em defesa da liberdade no Brasil, basicamente denunciando todos os abusos contra parlamentares e principalmente também contra cidadãos comuns, né? Falaram muito da questão ali do 8 de janeiro e as penas, né, desproporcionais, além de toda a censura. E você vai acompanhar tudo aqui. Só para a gente ilustrar, na primeira passagem, né, na chegada da comitiva, eles estiveram no STF, reuniram lá com a turma do STF, você está acompanhando, créditos aí para o Metrópole, esse vídeo é do Metrópole, o vídeo está sem áudio, eles estão conversando ali, mas está sem áudio, e não só o Pedro Vaca, mas também todos ali participando, né, da comitiva, estiveram ouvindo a outra parte, né, no caso aí, os denunciados, os acusados. Então, presidiu essa reunião o próprio presidente do STF, que é o Barroso, mas convidou o Moraes para participar também. Tá? Tem também aí na sequência aí a saída deles da reunião. Eles não deram entrevista, isso foi no dia de ontem, né? E eu estava exatamente aguardando a contraparte, ou seja, a defesa, né? Para a gente poder analisar melhor, e a gente já tem esse ponto agora para nós colocarmos aí para vocês também. Tá? Além do que, essa reunião, essa comissão vai continuar até o final dessa semana. E eles ainda estarão indo para Rio de Janeiro e São Paulo e ouvirão, inclusive, advogados e até vítimas, né, da perseguição. Agora, deixa eu explicar uma coisa que muita gente ficou confusa, né, principalmente com relação porque eles estiveram primeiro aí na sede do STF. Ora, o motivo principal é que, formalmente, oficialmente, eles vieram a convite do próprio governo brasileiro e das autoridades brasileiras. E é uma praxe atender primeiro, né, conversar primeiro com essa, vamos dizer assim, parte no processo. Mas tem um outro detalhe, né, que as pessoas têm ignorado. Muita gente achou que isso não deveria ter acontecido nesse formato, um processo no direito brasileiro não ocorre dessa maneira, e é verdade, você primeiro ouve a vítima, mas a grande questão é que essa turma dos direitos humanos já foi provocada lá atrás por uma série de iniciativas de brasileiros. Advogado do Daniel Silveira, a própria grupo, né, dos parlamentares brasileiros já compareceram, já protocolaram, Carla Zambelli já protocolou lá também, vários parlamentares brasileiros já agiram em direção, já existe uma formalização dessas denúncias. Portanto, a vítima, no caso, o povo brasileiro, já se fez ouvir, pelo menos
formalmente, mas o convite foi da autoridade brasileira. Isso é uma resposta bastante coerente. Seria interessante que eles pudessem ter ouvido primeiro os parlamentares, porque eles poderiam, nessa reunião aqui, que tem muito cara de Covescote, né? Eles poderiam ter feito as perguntas já pertinentes dos alertas que os parlamentares fizeram. Isso teria sido muito útil. Aliás, vocês vão ver a seguir, o próprio senador Magno Malta fará essa indagação para eles, assim como o deputado Gustavo Gaia e até o deputado Nicolas Ferreira também fez essa inquisição. Tá? Bom, agora vamos à parte principal, que é o que nos interessa. Eu vou pedir para você dar like aí, se inscreve e compartilha, para a gente poder prestar bem atenção no que nós vamos colocar agora. Eu vou trazer algumas falas, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai analisando aqui os cortes. Mas eu acho importante aqui a reunião que aconteceu hoje no Congresso Nacional, no Parlamento, onde a comitiva da OEA assistiu a deputados e senadores trazendo provas, materialidade, com imagens, com documentos, e foi bem bacana, e nada representa melhor isso, né? Esse vídeo aqui, inclusive, é da conta da Bia aqui, sigam ela lá, né? Sobre a reunião. Eu não vi um pronunciamento dela ainda, senão teria colocado aqui, mas eu achei um dos mais interessantes, a forma com que aconteceram as denúncias foi desse jeito. Aqui eu vou colocar agora para vocês, tá? Vou começar com a fala do Magno Malta. Só vou pedir, dá like, se inscreve, compartilha, vai comentando aí no chat também durante a estreia e deixa teu comentário depois no formato de vídeo, legal? Assiste aí. Importantíssimo, pessoal. A gente tem aqui um momento onde o relatório... Eu vou fazer minha análise no final, inclusive, sobre a personalidade do próprio Pedro Vaca, aí, que é o relator, a questão do perfil dele, esquerda, direita. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos ouvir aqui a forma com que foi apresentado. Porque esse relatório tem potencial, sim, de apresentado à autoridade dos nossos pares aqui na América, de cobrar as autoridades brasileiras. Aliás, é para isso que essa entidade funciona. E um detalhe, e a gente vai deixar lá no final para explicar. Mas vamos ouvir aqui, a primeira, que eu achei mais contundente, foi a do senador Magno Malta. Demora um pouquinho, mas vamos ouvir. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se vocês tivessem vindo nos ouvir primeiro, antes de ir ao Supremo, tudo que vocês ouvissem lá, eu vou dizer, olha, é mentira o que eles estão dizendo aqui. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Porque os ministros do Supremo, aliás, diferente dos outros, eu quero ser filmado, quero ser gravado. Só isso já é uma pancada. Será que eles sabiam disso? Porque a Suprema Corte, lá onde você esteve, vocês estiveram, eu sabatinei todos eles. Eu tenho 3 mandatos de senadores. Exceto o Nunes e o André Mendonça, mas por quem militei muito, mesmo fora do mandato, porque o presidente Jair Bolsonaro a ser esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo. Aliás, quero que os senhores registrem que Adélio Bispo é a pessoa mais importante do Brasil. É o mais glamourizado, é o mais amado, é o mais guardado. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal grupo como é que é o nome das advogadas? Prerrogativas. E esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, ele é relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui. E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só. Pessoal, vai deixando o teu comentário aí, tá? A inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época cibernética. O nosso ordenamento jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, tá morta. Ninguém a respeita. Ali cada um faz o seu próprio papel. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar a foto dele. Chama Clezão.
Ele foi morto nas vísceras, senhor. Nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Dá para notar até que o Magno Malta embargou a voz aí a falar do Clezão. Pessoal, tem uma enquete também no topo do chat que diz o seguinte: se você acha, se você acredita que essa comissão, essa visita da comitiva da OEA ao Brasil, se ela vai dar frutos positivos, né, e vai efetivamente colaborar para o fim do regime de perseguição no nosso país. Responde aí, sim ou não, o que você acha, tá? Tá aí no topo do chat, vamos continuar ouvindo. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. A esquerda do Brasil, que vocês conhecem, vocês estão lá para estudar esses assuntos, em 64, eles falam que o Herzog desapareceu nos porões da ditadura. Esse cidadão aqui desapareceu nos porões. E o sangue dele está na mão do Supremo Tribunal Federal. De Alexandre de Moraes, que aliás é o CEO daquele negócio lá, está na mão dele. Um minuto. Essa família aqui sofrendo. Aqui está o advogado, o nosso presidente da Suprema Corte, o senador, o ministro Barroso, fazendo o seu discurso, um comício no meio de jovens da Uni, dizendo: acabamos com o bolsonarismo. Bom, a não ser que ele nos convença a ser a favor de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de invadir terra dos outros, aí acabou mesmo, né? Esse vídeo demonstra muito a parcialidade, né, do ministro. Acredito que isso deve ter chocado. Aliás, daqui a pouco nós vamos ouvir o Gustavo Gaia, ele vai falar exatamente isso. Mas veja, isso é papel de ministro, e aqui é ele. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui, quero que você escute a voz dele, dizendo o seguinte: eleição não se ganha, se toma. E ele estava lá pousado do seu lado ontem, deve ter contado mentira pra caramba. Aqui. Tem uma controvérsia sobre essa fala, não vai ser objeto aqui, lá na frente a gente explica. Aqui ele aqui, ó. Se toma. Em seguida pergunta, ó. Não tá gravando não, né? Tá com som não, né? Esse é aquele santinho que tava sentado com você lá, que tá nas fotos nos jornais hoje. Viu? Agora tem um outro aqui. Posso tirar essa aqui? Olha aqui. Vou dar um minuto Aqui, ele aqui, aqui. É porque sobrou um minuto de alguém aí, eu peguei e guardei. Não sei. Tá garantido aqui, pode deixar. Ó. Pra gente, o senhor vai responder a Força Armada. O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. Perdeu o mané. Ele mostrou nesse momento aquele vídeo, né, onde uma pessoa abordava o Barroso lá nos Estados Unidos. Aliás, estavam boa parte dos ministros lá, logo após a eleição, e cobrou educadamente. Alguém do povo, alguém que paga os impostos que se transformam em salários, né, dos servidores. E a resposta foi o perdeu o mané, né? Mas vamos lá. Aí vai traçar o paralelo. Essa senhora aqui, me perdoa. Essa senhora aqui, tá vendo aqui? Eu sou um dos senadores que mais vivi dentro da Colmeia, que é a penitenciária feminina aqui, e a Papuda, que é a penitenciária de adultos. Eu sou o senador que mais estive lá, que mais convivi. Tá vendo essa senhora aqui com as filhas aqui? Isso aqui é roupa de presidiária. Ela aqui escreveu com um batom, aqui nessa estátua, perdeu o mané. Ela eternizou uma frase dele. Sabe quantos anos ela tomou, doutor? 17 anos de cadeia. 17 anos. Porque escreveu a frase dele. O povo do Brasil estava vivendo numa catarse. Ali não tinha um canhão, ali não tinha um apoio de nada, de nenhum outro país. Jair Bolsonaro já não estava mais aqui. Bom, e por aí segue, né? Foi muito boa a posição do senador Magno Malta, né? Eu acho que conseguiu passar bastante aí a ideia. Pessoal, todo esse material já está disponível para quem é do Clube de Membros lá na operação, e alguns deles estão abertos ao público, tá? E, assim, eu vou trazer também a opinião, porque essa foi a reunião. Um detalhe, muita gente questionou também, porque a comitiva da OEA passou quase 2 horas lá no STF,
e os parlamentares teriam apenas 5 minutos cada um para falar. Não foi bem assim, foi quase 2 horas também, mais de 1h30 com os parlamentares, apenas é uma disciplina, né, da coisa, e o pessoal soube se dividir ali para que as vozes fossem ouvidas de forma mais contundente daqueles que realmente estavam engajados nisso desde o princípio, né? O próprio Magno Malta, que foi na comitiva, aí, o Gustavo Gaia também teve um importante papel, por isso que alguns falaram, outros não se pronunciaram, para justamente a coisa ser bem transferida para eles. Agora, esse foi o tom das falas, né, do que eles ouviram. E eu achei, dentre essas falas, uma análise interessante. Na saída, nem esperou para chegar em casa, o deputado Gustavo Gaia, no carro mesmo, já explicou. Na sequência, também trago a impressão do Nicolas Ferreira, né? Mas vamos colocar aqui. Acabamos de sair com a reunião com o senhor Pedro Vaca, relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós tínhamos ali um total de 12 parlamentares, entre senadores e deputados. Tivemos um tempo maior do que previsto para poder explicar e mostrar os nossos casos, o caso de censura, de perseguição, do atropelo constitucional, da ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil. E eu posso te dizer agora que nós, depois de passarmos 1h30 conversando com ele, eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané, fala do Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, falas do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, falas do Alexandre de Moraes. Então, manchetes da imprensa brasileira, da imprensa tradicional, que corroboram tudo que nós havíamos denunciado nos Estados Unidos, que o Brasil vive sob um regime de ditadura do judiciário, que a censura que reina plenamente em parceria com o governo do Lula. Eu saí de lá com a sensação de que nós vamos ter em breve um relatório que vai chocar o mundo inteiro quando eles entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de pessoas como Roberto Barroso, Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes. Um abraço. Tem uma outra parte que não está aqui nesse corte que eu separei, onde o deputado fala bastante sobre o quanto a atenção do Pedro Vaca, que é o relator, ou seja, quem vai escrever o relatório sobre essa visita, né, concordava com o gesto. Ele explica, as pessoas têm a comunicação verbal e a não verbal. E enquanto as denúncias eram feitas, os vídeos eram passados, as feições do Pedro Vaca eram de surpresa, indignação, contaram uma história para ele e a realidade era diferente, né? Isso vai ter impacto também. Eu vou fazer uma análise, fica até o final que eu vou fazer uma análise sobre isso, tá? Vamos lá. Agora aqui da reunião com o Pedro Vaca, que faz parte aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é o relator que veio aqui visitar o Brasil, poder colher alguns depoimentos. Ontem estava com o Barroso e com o Moraes. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como por exemplo derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações que estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação de 8 de janeiro, a morte do Clesão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que, de fato, não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida aqui no Brasil. A gente não está numa democracia. Bom, quero até antecipar para vocês que eu conversei com 2 pessoas que estavam na sala, na reunião, acompanharam tudo, e uma coisa que foi unânime nas falas dos parlamentares é o pedido de isenção, ou seja, que analisassem os fatos como eles são, desprovidos da questão ideológica. É óbvio, entidades multilaterais, como é o caso da OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, são entidades, como qualquer entidade multilateral, com tendências muito mais à esquerda. A OEA em si é a menor dessas, em termos dessa carga. Tem gente de direita lá também, não é o caso do próprio Pedro Vaca, mas
muita gente, muita coisa, muito trabalho dessa organização diz respeito à perseguição, inclusive a jornalistas. Foram colocados lá o caso do Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo e tudo mais, foram colocados as situações que ele não conhecia, inclusive, e ficou bastante assustado. Na fala do Magno Malta também, que não está nesse trecho aqui cortado, ele explica, no final, né, a relação daquele assessor do Moraes, lá, o Tagliaferro, conversando com uma outra pessoa, onde é pedido para ele criatividade, né, já que não tinham encontrado crimes nas matérias da revista Oeste, por exemplo. Então, essas coisas foram bem sensíveis e a cara de surpresa da comitiva foi muito forte, né? E só uma curiosidade que seria risível se não fosse trágica, enquanto uma comitiva, justamente tratando da perseguição ao direito à liberdade de expressão e aos direitos humanos, chega ao Brasil, nós temos essa notícia aqui do deputado Eduardo Bolsonaro. Vou colocar rapidamente aqui. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, nesse momento, que eu estou indo em mais uma missão no exterior, nos Estados Unidos, para a diplomacia legislativa. Recebi aqui agora um processo administrativo. E vejam só, né, para quem não acreditar, eu vou ler do que se trata. Eu vou fazer um outro material. Eu tinha feito um vídeo ontem só sobre o Eduardo Bolsonaro, a denúncia que ele fez da manobra, né, que o pessoal está tentando para tornar os deputados de direita, os parlamentares de direita, inelegíveis para 2026, utilizando uma brecha, né, da própria imunidade parlamentar, que é referente aos crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, né, e por aí vai. E o quanto esses pequenos detalhes, que vai desde uma fala, por exemplo, do deputado Gustavo Gayer, distorcida, ou talvez o Nicolas colocando ali uma peruca, né, para apresentar uma alegoria dentro do Congresso, como essas coisas podem se transformar em algo que, apesar de terem penas diminutas, mas no momento em que elas podem ser julgadas como ofensa à honra, podem, se for feito no período eleitoral ou próximo ao período eleitoral em 2026, podem impedir que essas pessoas participem do pleito. Inclusive, o deputado tem um vídeo bem curto no canal sobre isso, dá para você buscar aqui, eu vou deixar, inclusive, conectado aí no card no final. Um outro detalhe que foi colocado também é que, também nesta mesma semana, onde se fala exatamente desses absurdos, umas 3 pessoas foram sentenciadas pela questão do 8 de janeiro. A turma não se sentem intimidados, vamos ver no que isso vai dar. Agora eu quero fazer uma análise bastante pessoal, né? Uma leitura de quem convive, né, com essa questão aí de geopolítica, e já tive diversas oportunidades de tratar com essas entidades aí multilaterais, como é o caso da própria OEA. Faço isso aí nos últimos 30 anos. Esse momento em especial, dá para se manter otimista em relação a isso? Eu posso dizer para vocês que sim, existe uma nova direção no Ocidente, capitaneado ali pelo Trump. A OEA vai passar por eleições agora, né, onde serão feitas escolhas de novos personagens para ocupar. Os Estados Unidos quer ter, vamos dizer assim, a prioridade ali de indicação na OEA, e tem um motivo para isso, é que os Estados Unidos é o maior financiador, dinheiro mesmo, para que a entidade exista. Essas pessoas não estão viajando de graça, elas também recebem salários, e quem banca, na maior parte, isso, assim como é quem banca as outras entidades multilaterais, como o OMS, TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, são os Estados Unidos. E dizem que normalmente quem manda paga a conta, né? Quem paga a conta é quem manda, na verdade. E isso tem um potencial gigante de influenciar esse relatório. A direita não quer uma influência direta nisso para distorcer os fatos, mas evitar que os fatos sejam distorcidos, que é o que tem sido feito por toda a esquerda, né? Aquela narrativa de golpe e tudo mais, que tenta justificar. Ainda daria para a gente somar nisso, né, a fala de ontem do ministro da Defesa, atual ministro da Defesa, José Múcio, no programa Roda Viva, onde ele abertamente declarou que, primeiro, a total impossibilidade de um golpe de Estado referente ao 8 de janeiro. Segundo, disse, inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro o auxiliou a conversar com os novos comandantes
que foram indicados pelo Lula, mas nomeados pelo presidente Bolsonaro. O que significa que essas pessoas já eram de confiança lá atrás, estou falando dos militares, do atual presidente do Brasil, e que toda essa narrativa não passa do que eu acabei de explicar, uma verdadeira narrativa. Então, até isso colaborou para dentro desse processo. Tá? Bom, espero sinceramente que tenha frutos. Acredito, vou ter um pouquinho de pragmatismo em relação a isso, não acredito, até pelo perfil do próprio Pedro Vaca, é um cara mais ligado à esquerda, como a maior parte dos funcionários dessas comissões, mas tem interesses pessoais. Se tem uma coisa que a esquerda gosta é de se manter no cargo. E talvez para se manter lá vai ter que fazer o trabalho correto e não o trabalho ideológico. Vamos lembrar, e isso foi um pedido dos parlamentares brasileiros, que era para se despir da roupa ideológica, mas analisar os fatos e a perseguição às pessoas como ela ocorreu. Se eles fizerem isso, provavelmente nós teremos um relatório que não só tem o potencial de escandalizar o mundo sobre a realidade da democracia brasileira, mas além disso, embasado nesse relatório, podem haver consequências formais para autoridades brasileiras, o que leva sempre a um recuo, ou talvez até a anulação do estado de coisas que nós vivemos hoje. Custa nada sonhar, até porque o pior nós já temos. A luta agora é justamente para vencer essas etapas. Muita gente está desanimada, o cara é de esquerda, não vai acontecer nada. Olha, eu vou esperar até o relatório, mas a análise pragmática sobre o que aconteceu está acontecendo, porque vai ser até o final da semana, ainda vão ouvir advogado do Daniel Silveira, do Felipe Martins. Eu gostaria, inclusive, que a comitiva buscasse ouvir as vítimas em si, porque isso é possível acontecer, para que eles sentissem se será permitido pela democracia brasileira que eles sequer cheguem perto dessas pessoas, porque elas praticamente são incomunicáveis. O que está programado é que eles falarão com os seus advogados, né? O doutor Paulo Faria, Sebastião Coelho, enfim, pelo menos é o que estava agendado aí. Não sei se vai se confirmar isso, né? Mas não só deles, de outras pessoas vão ouvir também ali as representantes, né, dos advogados, das famílias penalizadas ali pelo 8 de janeiro. Então, muita coisa ainda está para acontecer. Vamos esperar o relatório. Desejo que o Pedro Vaca aí seja sensato, né? Não quero que ele seja parcial, muito pelo contrário, quero que ele seja imparcial, analisando esses fatos, determinar se é lógico, se é razoável penas de 17 anos para quem riscou ali uma estátua com batom, ou mesmo 17 anos para quem simplesmente só estava lá dentro do Congresso, não tem uma imagem específica de um dano provocado individualmente pela pessoa. A gente sabe que houve ali um ato de vandalismo, que se responsabilize aqueles que foram identificados, assim manda o ordenamento jurídico brasileiro, a individualização da conduta e, consequentemente, a pena, né, para essa conduta, e não essa aberração que foi a escolha do crime multitudinário, ou seja, já que a gente não sabe direito o que aconteceu, penaliza todo mundo da mesma forma. E já há discrepâncias com relação a isso, porque já tem gente com diferenciação de pena. Então, eles mesmos não se encontraram nisso, né? E que tudo isso seja revogado, que se vire essa página, só seguir adiante. E detalhe, aqueles que cometeram os abusos, tanto provocando essa situação, quanto aqueles que se aproveitaram disso para gerar toda uma narrativa de opressão sobre a população brasileira, que também sejam responsabilizados, né? Vamos lá? Bom, pessoal, quem chegou até aqui, dá like, se inscreve e compartilha. Tem uma enquete aí no topo do chat. O que você acha? Depois de ouvir essa nossa análise, tem sentido para você essa comissão da OEA estando no Brasil para apurar os absurdos que estão acontecendo em terras tupiniquins? Você acha que isso vai contribuir, vai ajudar no processo de encerramento de toda essa perseguição? Que o Brasil possa voltar, pelo menos, aquilo que nós tínhamos antes, que já não era normal, mas está muito mais opressor agora? Deixa aí nos comentários, agora durante o chat, deixa no voto aqui na enquete que está no topo do chat também, e posteriormente, quando essa estreia se tornar vídeo, aí você deixa nos comentários lá embaixo, tá? A gente sempre olha aí com carinho. Lembrando, amanhã tem live de membros e também live aberta no YouTube, tá? Então acompanha, se inscreve, curte, compartilha. Espero você na nossa próxima vídeo live. Legal? Forte abraço. Um recado também. Nós estamos colocando uma série de vídeos, né, durante o dia. É uma
um formato novo aqui para o canal. Nós não vamos deixar de fazer as lives, mas elas serão mais intercaladas, mas estamos colocando vídeo todo dia, para a gente sempre ter notícia atualizada. E as notícias são sempre do dia, com exceção daquelas que são análises atemporais, mas a maior parte, quando se trata de notícias, são sempre do dia, como esse material que a gente está tratando aqui, que é do dia de hoje. Então, diz aí se esse formato está legal para você. Esse material ficou um pouco mais extenso que os demais, a gente está procurando fazer vídeos mais curtos, mas eu acredito que o caso merece essa profundidade, e eu precisava fazer uma análise, além das próprias notícias, e trouxe muito conteúdo de multimídia, reuni esse material para você, em resumo. Diz aí se você gostou, um forte abraço a todos, uma excelente semana para todos os amigos, dá like, se inscreve, compartilha. Quem quiser ter acesso a essas informações, basta fazer parte lá do nosso clube de membros, da nossa plataforma Pátria e Defesa PP, né? Mas, se você só quer estar bem informado, cola aqui, verifica a tua inscrição no canal Pátria e Defesa. Aqui com o seu amigo Moisés tem conteúdo todo dia aqui no nosso canal. E no clube de membros, você já sabe, as notícias chegam sempre primeiro. Mais de 6 mil vídeos, lives, enfim, tem muito material e mais de 6 mil artigos. Isso sendo atualizado todo santo dia. Legal? Mais informações tem aí na descrição desse material. Legal? Forte abraço a todos os amigos. Vou deixar vocês aqui com a nossa vinhetona. Estamos juntos. Até depois do fim. Forte abraço. Papai do céu abençoe. E fui. Até mais, pessoal. Forte abraço.